Muito bem, boa noite a todos. Boa noite aos que estão aqui, ao pessoal que está no auditório, aos internautas. Então, nós estamos iniciando hoje esse módulo Café Filosófico, que vai tratar da questão da medicalização da existência. Eu estou muito feliz com esse espaço, com essa oportunidade. Nós que trabalhamos no campo da clínica, cada vez mais é difícil que a gente receba alguém, um novo paciente, e que ele chegue e que ele se surpreenda com o tema do diagnóstico. Em geral, ele já vem com o próprio diagnóstico. A questão do diagnóstico psiquiátrico deixou de ser uma questão técnica e passou a ser uma questão discutida por todos. Seja num nível pessoal, num nível entre amigos, na vida cotidiana, na televisão, enfim. O diagnóstico psiquiátrico virou a nossa maneira contemporânea de subjetivar as nossas vivências emocionais. Cada vez mais nós temos uma tendência de conceber o nosso sofrimento, as nossas paixões, as nossas dificuldades em termos médicos e de organizar a nossa mentalidade dessas questões a partir de uma perspectiva médica. Vai ser disso que nós vamos falar nesses 4 encontros. Como foi dito, nós vamos iniciar hoje discutindo o que é o transtorno mental. Mas eu fiquei também muito honrado que os meus convidados que puderam aceitar essa aventura também tivessem se implicado nesse projeto de um debate aberto com todos sobre essa temática tão importante. Na semana que vem vocês terão aqui o Dr. Rossano Cabral Lima, que é psiquiatra infanto-juvenil e professor adjunto do Instituto de Medicina Social da UERJ. E ele vai nos falar de um panorama da medicalização da infância. Na sexta-feira seguinte, 22 de agosto, eu tive a honra de receber a aceitação de participar desse módulo do professor Naumar de Almeida Filho, que é professor da Universidade da Carolina do Norte, da Universidade da Califórnia, da Universidade de Montreal, da Harvard, foi reitor da Universidade Federal da Bahia e atualmente é o reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, que está sendo construída nesse momento. Ele vai vir lá do sul da Bahia para nos falar no dia 22 sobre as origens da medicalização na saúde. E no dia 29, esse módulo vai se concluir com a conferência do Fernando Ramos, psiquiatra da infância e adolescência e consultor do Ministério da Saúde nas áreas de saúde mental de crianças e adolescentes. E ele vai nos falar sobre TDAH, diagnóstico positivamente falso ou falsamente positivo. Muito bem, então espero que essa apresentação desperte o interesse de todos. E eu vou passar então a temática que me coube para abrir esse módulo. Nós vamos falar então hoje o que é um transtorno mental. Hoje nós temos os termos da linguagem psiquiátrica são termos da língua cotidiana. Não é surpresa para ninguém que se falar em toque, falar em transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, transtorno afetivo bipolar, bipolaridade, TDAH. São termos que circulam na vida cotidiana. São maneiras pelas quais nós concebemos os nossos sofrimentos, são as maneiras pelas quais nós nos comunicamos. E principalmente são as maneiras pelas quais nós nos situamos em primeiro lugar para pensar a respeito do que nos acomete. E juntamente com essa característica linguística e terminológica, o que se dá é uma forma cultural de subjetivação do sofrimento e de leitura social dessa dimensão das perturbações emocionais humanas. Mas é interessante lembrar que justamente o termo de transtorno mental, que é o que circula na nossa linguagem cotidiana,
ele já em si mesmo ele nos interroga. Se se trata de uma linguagem médica e psiquiátrica, por que nós falamos de transtornos mentais e não de doenças mentais? Em que sentido que transtorno mental se coloca hoje a partir da própria psiquiatria? E por que esse termo? Justamente numa especialidade que busca, desde o seu início, um reconhecimento da sua legitimidade como especialidade médica de pleno direito. Esse vai ser um dos temas, um dos eixos da nossa conversa. Mas eu gostaria de, antes de entrar no tema específico do conceito de transtorno mental, apenas lembrar para vocês do nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é essa ideia, haveria uma epidemia de transtornos mentais? Se nós pegarmos dados do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, estima-se que 26,2% dos americanos que sejam mais velhos do que 18 anos de idade tenham algum tipo de transtorno mental diagnosticável. 26,2%. Um historiador importante da psiquiatria, que é Christopher Lane, trabalhando com dados de uma edição anterior do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, ele dizia que esse número poderia chegar a 50%. Num estudo publicado, num estudo de 2011, publicado na revista European Neuropsychopharmacology, entre os europeus, 38% dos habitantes dos países da Europa Ocidental teriam um diagnóstico de transtorno mental, pelo menos. Vocês vejam, se a gente pensa numa curva normal de distribuição, nós temos variações entre 26%, 38%, 50%. A ponto que a gente fique pensando, é normal não ter um transtorno? Num outro estudo, também financiado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, que cobriu o período específico de 2001 a 2003, se encontrou que 46% dos americanos preenchiam os critérios estabelecidos para algum tipo de transtorno mental. 46%. Num artigo que fez a volta ao mundo, realmente foi de um enorme impacto esse artigo, publicado em 2011 por Marcia Angel, que não é qualquer uma pessoa que está falando aqui. A Marcia Angel foi a antiga diretora-chefe de um dos jornais de medicina mais importantes do mundo, do New England Journal of Medicine. Ela publica no New York Review of Books, 2011, um vasto artigo que se chama A Epidemia de Doença Mental. Por quê? E nesse texto, ela diz que os afastamentos de segurança social, né, de serviço enfim, de seguridade social, por motivos de transtorno mental, em 1987 a 2007, eles passaram de 1 para 184 pessoas, quer dizer, você precisava ter 184 pedidos para ter um que fosse por causa de transtorno mental, diminuiu de 1 para 76. Além disso, houve um aumento considerável também dos diagnósticos da infância. O New York Times, numa reportagem de 2007, ele apresenta um estudo de crianças e adolescentes tratados por transtorno bipolar, que entre 94 e 2003, esse número aumentou 40 vezes. 40 vezes.
Em maio de 2013, um estudo publicado pelo Serviço de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele mostra que um total de entre 13% a 20% das crianças vivendo nos Estados Unidos experimentam um episódio de transtorno mental em um ano. 13% a 20%. Uma de cada 5. Entre uma em cada 10 e uma em cada 5. Então vocês vejam, e além disso, não, que o número de crianças que busca tratamento, mais ou menos num período em torno de 87 a 2007 nos Estados Unidos, por causas de transtorno mental, aumentou 35 vezes. Não foram 2, não foram 3, foram 35 vezes. Um outro aspecto que é importante trazer é que essas crianças elas entram numa racionalidade médica e de tratamento médico cada vez mais cedo. Num novo estudo sobre uma categoria que está se constituindo nos Estados Unidos, chamado, né, a tradução seria mais ou menos tempo cognitivo lento, se encontra que crianças de 2 a 3 anos de idade, que hoje mais ou menos 10 mil crianças entre 2 e 3 anos de idade estejam recebendo drogas estimulantes para controle do comportamento, entre 2 e 3 anos. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é, se a gente vê essa expansão da identificação de transtornos mentais na cultura em geral, é necessário que a gente discuta o porquê. Vários motivos, várias questões estão em jogo e a gente precisa de muita serenidade para discutir esses temas. É preciso também a gente entender, porque se a gente não entender o que é essa noção de transtorno mental, qualquer debate ele se torna impossível. Então, a noção de transtorno mental é uma noção que surge de debates a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, de um momento que a psiquiatria estava em grande crise. Ela era atacada pela antipsiquiatria, ela dispunha de muito poucos tratamentos efetivos, havia uma diminuição importante do poder médico, porque como a antipsiquiatria era muito forte, como as técnicas psicoterapêuticas, psicanalíticas e outras tinham um poder muito significativo nos Estados Unidos, a questão do poder médico no campo psiquiátrico era muito diminuída. Havia uma discussão fundamental, teórica, sobre a noção de doença mental. Para uma disciplina requerer, segundo os critérios contemporâneos, um direito de cidade no campo da medicina, ela precisa estabelecer de forma clara de que campo patológico ela vai se ocupar. Ora, em psiquiatria, a ideia de doença mental sempre foi muito problemática. E que a gente pode resumir um pouco o núcleo do conflito nos termos mais ou menos colocados por Kurt Schneider, um grande psiquiatra alemão que não pode em nada ser acusado de antipsiquiatra. Ele dizia, bom, a noção de doença mental ela só pode ser uma contradição nos termos. Se ela é uma doença, não pode ser mental, e se ela é mental, não pode ser doença. Thomas Haas, aí sim um antipsiquiatra, ele dizia assim, então, a noção de doença mental não é apenas uma metáfora, ela é uma má metáfora, com consequências políticas muito fortes. Porque ela permite dar uma
autorização, uma legitimação de uma intervenção médico-psiquiátrica no campo de transtornos supostamente médicos. Dá uma autoridade médica para interferir em questões que são, em última hora, humanas e morais. A ideia, então, de um transtorno mental busca resolver esse problema. Transtorno mental é a tradução para o português da expressão inglesa que deu origem a esse debate de mental disorder, de um transtorno mental, uma mental disorder. A ideia colocada, se vocês, quem vai primeiro utilizar de uma maneira oficial forte a noção de transtorno mental para organizar os diagnósticos psiquiátricos vai ser um manual que é produzido pela Associação Psiquiátrica Norte-Americana desde 1952, que se chama Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Em 1980, na famosa terceira edição, no DSM-3, a ideia de transtorno mental ela ingressa como o grande especificador das categorias que são tratadas pelos psiquiatras. Mas o que quer dizer um transtorno mental? Eu não vou poder entrar nos detalhes técnicos, mas se vocês procurarem na introdução do DSM-3 de 1980, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: na maior parte dos quadros tratados pela psiquiatria, nós não temos uma concepção clara do ponto de vista etiológico e psicopatológico. Esse tipo de situação não pode nos impedir de operarmos clinicamente em psiquiatria. Aliás, como de resto em vários outros campos da medicina. Nem sempre os médicos interferem em situações que culturalmente são conhecidas por doença. Uma gravidez não é uma doença. Nariz torto não é doença. Peito caído não é doença. Embora a gente possa fazer uma classificação muito específica de diferentes maneiras de conceber nariz torto ou peito caído, que nos permita intervenções médicas eficazes para resolver um problema. Então esse é o primeiro elemento que vocês precisam guardar em mente. Que, quando nós falamos de mental disorder, o ponto de partida é uma renúncia, em geral tida no campo da psiquiatria como temporária, de uma descrição fisiopatológica completa em termos médicos de um transtorno, mas que nos permita, a partir de critérios que são objetivos e compartilháveis, de recortar quadros clínicos sobre os quais a gente pode interferir psiquiatricamente. É isso que significa a ideia de transtorno mental. Então nós renunciamos temporariamente ao critério fisiopatológico, na esperança que isso virá no futuro. Por enquanto nós trabalhamos em especificar cada vez mais claramente um certo grupo de sintomas, que eu consigo criar critérios objetivos para identificá-los. Esses critérios são compartilhados pela comunidade médica, psiquiátrica, de modo que quando a gente tenha uma maior fidedignidade do diagnóstico, ou seja, que a gente tenha uma maior confiança que o termo utilizado para recortar um certo quadro clínico, ele é mais ou menos utilizado com os critérios que todos usam, ou seja, os recortes são semelhantes. Então nós temos um compromisso no ponto de vista descritivo e uma aposta que no futuro nós vamos encontrar a descrição fisiopatológica. A ideia da descrição fisiopatológica que virá é uma ideia antiga em psiquiatria. Você pega nos primeiros textos dos grandes psiquiatras franceses e alemães, você encontra em Griesinger, por exemplo, um grande clássico, um dos maiores tratados da história da psiquiatria biológica. Um sujeito extremamente inteligente, no qual Freud se inspirou para criar o conceito de recalque. Já está na obra do Griesinger. Ele dizia, bom, um dia esses fenômenos que nós só conseguimos descrever clinicamente, nós vamos poder descrever numa linguagem
fisiopatológica. Kraepelin, o grande pai da psiquiatria contemporânea. Ele dizia assim, nós temos que descrever os fenômenos e classificá-los de uma maneira extremamente precisa, porque quando a gente conseguir depurar a nossa classificação da maneira mais radical possível, essas formas puras de descrição devem corresponder a tipos psicopatológicos, a tipos mórbidos. A descrição da doença será estabelecida no futuro. Quando a descrição for suficientemente clara, ela deve corresponder a um tipo mórbido. E que haverá, então, uma coerência interna nesse tipo, em termos da sua especificidade de alteração biológica. É disso que se trata. Então é muito importante que nesse tipo de recorte, a ideia de que os nossos compromissos são compromissos práticos. E são compromissos dos mais diversos pontos de vista. Dormir mal. Tem diversas formas de se dormir mal. Estar angustiado. Existem diversas formas de estar angustiado. Por exemplo, a noção de transtorno de pânico. Como que ela surge? Até os anos 60, 70, a psiquiatria utilizava como critério diagnóstico de transtorno de angústia a noção de neurose de angústia, que foi criada por Freud em 1895. E ela se mantém na tradição psiquiátrica até a 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças, na sua seção de transtornos mentais, que ela vai ser substituída por 2 novas categorias. Aquilo que até então era neurose de angústia na CID-9 e na CID-10 passa a ser, por um lado, transtorno de ansiedade generalizada e outro, transtorno de pânico. Por quê? Porque nesse tempo se descobriu que por acaso, completamente por acaso, se descobriu que um certo tipo de medicação, quando aplicado nos pacientes que o Freud descrevera como neurose de angústia, aqueles que tinham sintomas ansiosos agudos melhoravam com aquela medicação. Mas os outros que tinham sintomas mais estáveis e mais crônicos não melhoravam. Então você tem um fundamento racional, um fundamento prático para separar esses 2 grupos de pacientes. Porque quando eu separo os que têm ansiedade aguda por critérios clínicos, eu sei que se eu separar esse daqui, se eu usar a medicação nova nesse grupo aqui, eu vou ter um efeito terapêutico específico. E que não adianta utilizar essa mesma medicação naquele outro grupo, ela é menos eficaz. Você entende? Então, o que faz o critério de separação não é propriamente um critério psicopatológico ou fisiológico, é um critério prático. A origem da noção de transtorno de pânico, na sua origem, foi os pacientes que têm sintomas clínicos que melhoram com essa medicação específica. Então, vocês entendem que você tem uma racionalidade prática, que para poder operar nesse nível, você não tem necessidade de fazer uma descrição psicopatológica, ou seja, de como que ela funciona na sua estrutura. Você renuncia a uma explicação de natureza ontológica, que a doença é um ser, e dá uma explicação de natureza prática. Esse grupo de sintomas melhora com tal tratamento. Essa é mais ou menos a lógica fundamental que organiza os critérios de classificação atuais. Isso trouxe para a medicina, para a psiquiatria, grandes vantagens. Primeiro, do ponto de vista de descrição, pela primeira vez você tinha critérios mais ou menos estáveis, compartilhados, sobre a ótica formal, sobre a ótica descritiva. De modo que é um grupo sindrômico, a gente estabelece critérios fixos para a atribuição do diagnóstico. Por isso que se trata de um manual de diagnóstico e de estatística. Vocês podem dizer, olha, uma contradição. O diagnóstico envolve uma pessoa, tem uma ética, uma preocupação clínica, individual. A estatística
responde aos interesses de Estado, aos interesses de corporações de seguridade pública, por exemplo, a critérios administrativos. Pois é, ele foi construído para resolver essa gama de problemas de um âmbito prático. Ao mesmo tempo, se fazia a aposta de que essa separação prática que permitia, por diferentes critérios, se ter diferentes categorias de transtornos mentais, você podia fazer pesquisas biológicas, de modo que um dia nós conseguiríamos ter uma validação biológica para aquilo que, por enquanto, é apenas prático. Muito bem. Esses critérios práticos, eles estão embutidos. Esse é o primeiro elemento que é fundamental para entender a noção de transtorno mental. Ele tem uma validade pragmática, ele tem uma validade instrumental. A outra ideia é, nós não temos ainda a explicação, no futuro nós teremos de natureza biológica. Essa ideia ela é tão presente, ela é tão forte no contexto contemporâneo, que nós vivemos hoje no interior da psiquiatria uma grande crise teórica e uma grande crise institucional psiquiátrica. No ano passado, em 2013, é publicada a 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística, o DSM-5, da Associação Psiquiátrica Americana. Então, a Associação Psiquiátrica Americana é uma coletividade de especialistas médicos, de especialistas psiquiátricos. Foi ela que cria, a partir de uma lógica clínica e psiquiátrica, essas classificações baseadas em descrições pré-estabelecidas dos quadros. Isso foi em maio que foi lançado o manual. Algumas semanas antes, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Mental, um outro organismo extremamente poderoso, são os dois organismos mais poderosos no campo da psiquiatria de saúde mental no mundo, são a Associação Psiquiátrica Norte-Americana e o Instituto Nacional de Saúde Mental. Enquanto o primeiro é uma associação profissional, o segundo é um órgão de Estado. É um órgão de Estado cuja missão principal é fazer o financiamento de pesquisas nas áreas de saúde das mais diversas, e tem uma que é específica de saúde mental. Ora, algumas semanas antes da publicação do DSM-5, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Mental, através do seu blog oficial desse instituto, ele faz um comentário do manual que seria publicado 15 dias depois. Ele diz assim: o objetivo desse novo manual, tal como nas edições prévias, é de promover uma linguagem comum para a descrição da psicopatologia. Embora o DSM tenha sido descrito como a Bíblia desse campo, depois nós vamos falar a respeito da Bíblia da psiquiatria, ele é, no máximo, um dicionário, criando um grupo de rótulos para definir cada uma dessas entidades. A força de cada uma dessas edições do DSM tem sido a confiabilidade, ou seja, que o nome, o rótulo, corresponde a um quadro clínico previamente combinado. Então é confiável o diagnóstico. E que cada edição tem assegurado que os clínicos utilizam os mesmos termos das mesmas maneiras. A sua fraqueza é a perda da validade, ou seja, eu tenho um acordo prático, mas eu não sei o que eu recorto, porque justamente meus critérios são pragmáticos. Uns é para saber que tipo de remédio eu uso, outros para saber quais são os riscos que tem, outros para saber se tem ou não tem uma evolução ruim. Vamos ter os critérios mais diferentes para separar os quadros clínicos. E ele termina dizendo, a famosa frase que circulou no mundo, né, diz, então, a sua fraqueza é a validade. Ele diz assim: os pacientes com transtornos mentais merecem mais do que isso. Então, vocês imaginem, né,
a condição anticlimática do lançamento do DSM-5. Você vai lançar um manual que é desautorizado publicamente, alguns dias antes, pelo principal organismo de Estado de financiamento. Ele diz mais, que o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos não voltaria a financiar pesquisas psiquiátricas que utilizasse o DSM como Bíblia, como a sua referência. E por quê? Vocês veem, o argumento é claro. Para que isso tenha validade científica, ele tem que primeiro ser descrito em linguagem biológica, em linguagem médico-biológica. Ou seja, tem uma racionalidade que medicina é biomedicina. E ele vai destacar, então, algo que eles vão propor no lugar, que já existe há algum tempo, né, desde 2007, que é o famoso RDoC, que é o Research Domain Criteria, né, os critérios do campo de pesquisa, que é um projeto que visa financiar pesquisas para estabelecer um substrato biológico válido, de modo que possa organizar a separação das categorias psiquiátricas em termos radicalmente biológicos. Ele vai, inclusive, dizer que um dos enganos importantes do DSM é pressupor que uma coerência de descrição corresponde a uma natureza biológica semelhante. Então, ele diz, nós temos que fazer a pesquisa pela outra via, e ele diz que nós temos que fazer medicina de ponta. Essa aqui é a ideia dele. Então, ele vai insistir que as pesquisas devem ser basicamente de abordagens genéticas, de neurociência e de ciência do comportamento. E que nós devemos construir assim um novo tipo de taxonomia dos transtornos mentais. Então nós vemos aqui vários elementos que se explicitam nesse conflito interno à psiquiatria contemporânea. Ao mesmo tempo, um sistema de diagnóstico que fez um sucesso mundial. Vocês vejam, a Associação Psiquiátrica é norte-americana, mas a influência desses diagnósticos é mundial. De modo que ela influencia e dialoga com os critérios da própria Classificação Internacional de Doenças da OMS. Então não é pouca coisa que está em jogo aqui. Ao mesmo tempo, mostra bem que havia alguma coisa de estranho na maneira de que nós ouvimos falar publicamente dos transtornos mentais. Vocês vejam que a gente entrava no debate renunciando à ideia de doença mental. Só que se eu ouvir a autoridade médico-psiquiátrica vir publicamente falar, o transtorno de pânico é uma doença muito séria. O que essa crise mostra é que a própria psiquiatria reconhece que tem alguma coisa na descrição atual que é insatisfatório para traduzir esse tipo de organização dos fatos clínicos numa linguagem de biomedicina. Contudo, ela mantém a aposta dos antigos, a aposta que um dia esse grande quebra-cabeças, que nós vamos acrescentar novas pesquisas biológicas, um dia nós vamos ver suficientemente claro para que o nível de descrição fisiopatológico seja o nível último de descrição de um fenômeno psicopatológico. É disso que nós vamos conversar. O que significa descrever um sofrimento humano exclusivamente com uma lógica biomédica. Esse vai ser o nosso tema. Então, eu falava para vocês que o nosso ponto de partida foi essa questão da expansão desses diagnósticos, da expansão da influência na cultura contemporânea desses diagnósticos. Eu só gostaria de fazer um breve recapitulativo com vocês. Na primeira edição do DSM, em 1952, havia 106 diagnósticos. Na segunda edição, 68, saltou para 182. No DSM-3 de 80, vai para 265.
Na sua versão revisada de 87, vai para 292. O DSM-4 tem 297 e o atual DSM-5 tem mais de 300. Então nós temos uma multiplicação, uma pletora de diagnósticos. E ao mesmo tempo esses diagnósticos eles são não apenas maiores, mas eles são cada vez mais amplos. E a gente pode identificar em uma grande parte dos critérios diagnósticos, digamos, um maior acolhimento de casos. Situações que em outros momentos não eram consideradas como casos, com critérios mais amplos passam a ser. Então isso é apenas para trazer um panorama em que pé que nós estamos hoje. Eu gostaria de continuar a nossa conversa debatendo um pouco essa aposta na descrição final. Se nós colocarmos muitos milhões de dólares durante muito tempo numa pesquisa biológica, nós vamos ter a descrição definitiva de um transtorno mental. Veja, nós não estamos colocando em questão a validade prática dessa aposta. E todos os benefícios que nós podemos tirar das melhoras da pesquisa em neurociências. Nós estamos discutindo em que medida isso traduz o que é um sofrimento humano. Uma patologia ou algo da ordem de um fenômeno mórbido patológico humano. Qual que é a ideia, qual que é a denúncia, então, que o diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental faz? Ele diz assim, a ideia de transtorno mental, ela pode passar por uma descrição biomédica de doença, mas ela está muito aquém dos requisitos. É como se houvesse diferentes degraus para que uma certa entidade, um certo recorte da realidade, pudesse solicitar a validação como uma doença. Precisaria ter, no nível mais básico, né, um sofrimento e uma incapacidade prolongadas, com prejuízo social, né, de vocação, dificuldades para cuidar de certas funções vitais. Num patamar um pouco superior, é necessário poder ter uma descrição geral do síndrome. Num outro patamar, você tem que já poder conceber uma protodoença, ou seja, defini-la em termos de curso, de como que vai ser o seu desenvolvimento, quais são os seus subtipos, como é que é o padrão familiar desses grupos, se há ou não a possibilidade de haver biomarcadores. Num outro nível, não é, você teria então uma doença específica, na qual você conhece a fisiopatologia, a etiologia, os biomarcadores, que sabe os padrões de herança genética claramente. E até que a gente consegue, então, ter uma descrição plenamente realizada da entidade doença, quando você tem, não é, quando você conhece a etiologia e consegue descrevê-la em termos de biologia molecular e cromossômica, genético-cromossômica, ou seja, em estágios, né, em que todos os subtipos podem ser claramente caracterizados em termos de descrição fisiopatológica. Então, assim, nós estamos com a categoria de transtorno mental, que é que circula entre nós, muito aquém disso. E para o progresso da medicina, para o progresso da psiquiatria enquanto especialidade médica, é necessário reformular essa lógica. É nesse pé que nós estamos nesse debate hoje. Nós encontramos aqui, então, claramente explicitado um problema histórico do campo da psiquiatria. Um problema teórico histórico. As categorias descritas pela psiquiatria são categorias meramente descritivas e convencionais, ou elas são categorias causalistas explicativas. Hoje, quando nós falamos de transtorno de pânico, de transtorno obsessivo, quando nós falamos de transtorno afetivo bipolar, nós estamos nesse nível, talvez no nível 3, de protodoença
ou apenas mesmo de descrição sindrômica geral. Mas que se passa publicamente como um nível objetivista, causalista, explicativo. Não estamos lá ainda. Mas isso não é um problema. Porque todas as disciplinas científicas têm o direito de começar por algum lugar e de procurar um progresso. Uma das vias de progresso, por exemplo, é uma via genética, ou genética psiquiátrica. Então, disso valeria a pena, para a gente poder entender o que circula na cultura hoje em termos da genética psiquiátrica, alguns elementos básicos dessa genética. Vocês devem estar surpresos, por exemplo, eu vi aí nos jornais semana passada, cientistas descobriram o gene da esquizofrenia, no jornal. Vocês devem estar um pouco surpresos, não com a notícia, mas com, de novo, essa notícia. Eu me dei o trabalho de procurar no Google, em diversos jornais, quantas vezes havia sido publicado notícias mais ou menos nesse mesmo termo. Que o cientista americano descobre o gene da esquizofrenia. Por quê? Porque os genes que a gente descobre influenciando certos estados mentais, eles não são genes de natureza, como a gente está mais acostumado a pensar numa genética de herança autossômica dominante. Que você tem lá o gene, ele vai se expressar na geração. O que nós temos são grupos de genes candidatos ou de genes que certos estudos mostram que a presença daquele gene teve uma maior correspondência de expressão daquele transtorno. Ora, digamos que eu encontrei num estudo um grupo de Nova York que pesquisou o gene A e encontrou que ele está mais presente em tal transtorno. O grupo do Japão vai tentar replicar esse estudo. Geralmente o que acontece é que ele replica esse estudo, mas não encontra o gene A, mas encontra o gene B. Então ele publica o gene B e participa do transtorno mental. O grupo da Bélgica vai estudar o gene A e o gene B, porque estão publicados, mas ele encontra o gene C. Mas o que isso quer dizer? Isso não quer dizer que não haja participação de fatores genéticos, ou que isso seja apenas um artefato. Mas que o mais provável que aconteça é que nós temos um sistema muito complexo de interação de fatores, de certas constelações genéticas, que podem ser, inclusive, muito diferentes entre elas, que, no sujeito exposto a certos tipos de condição, ela pode ser um elemento de fragilidade maior para o surgimento de certas formas clínicas de um transtorno. Contudo, é importante a gente lembrar que há um exagero nisso. É muito importante, eu diria, é decisivo que a gente tenha uma visão clara da participação genética, mas também que a gente tenha um senso crítico a respeito disso. Vocês imaginem, por exemplo, transtorno de déficit de atenção. Transtorno de déficit de atenção. Os trabalhos brasileiros, claro que varia em torno de 5% da população de crianças. 5%, uma em 20, uma em cada sala de aula. Nos Estados Unidos, tem estatísticas que mostram de 9% a 10%. Algumas chegam a 20%. Uma a cada 10, uma de cada 5 crianças. Ora, quando você fala de transtornos genéticos, você está falando de biologia pura, ou seja, você tem que realmente levar a biologia aos últimos. Ou seja, para solicitar que uma contribuição genética de um fator tão deletério possa ter sobrevivido na seleção das espécies, ou traduzindo em outras palavras, como é possível, se essa descrição tivesse certa, como é possível que um traço tão negativo possa ser tão presente na população? Era um traço que deveria se extinguir. Como é possível que tenha 10%, talvez aqui tenha mais gente torcedora, sei lá,
hoje em dia do Guarani aqui nessa sala, né? Do que... Né? Ou seja, é algo extremamente presente para ser simplesmente uma expressão direta de um fator meramente genético. Na verdade, não há nenhum transtorno mental e que se encontre uma representatividade de 100%. Isso quer dizer o quê? Se tiver um grupo de gêmeos univitelinos, compara com gêmeos bivitelinos, se um deles tiver, você teria um índice de 100% se os 100% dos outros univitelinos também tiverem. Você não tem nenhuma. Ou seja, é necessariamente uma combinação de fatores. Mas o mais importante é, digamos, que a gente encontre o gene do 100%. Isso é muito importante a gente ter em mente. Vamos pegar uma situação em que nenhum de nós tem dúvida da participação do fator biológico. Por exemplo, síndrome de Down. Não é uma alteração genética, é uma alteração cromossômica, mas a natureza biológica ela é indiscutível. Eu diria que nos transtornos que atingem a infância, poucos, ou talvez nenhum, tenha tido tanto progresso clínico quanto na síndrome de Down. Em termos de inserção social, em termos de melhora de sintomas, em termos de aprendizagem, em termos de expectativa de vida, em termos de qualidade de vida, em termos de, enfim, de como nós concebemos o que possa ser a existência de uma criança com síndrome de Down. E a mudança nos últimos 30 anos foi magnífica. De uma situação clínica que ninguém duvida da importância 100% do fator biológico. Essa melhora toda aconteceu sem praticamente nenhum novo tratamento biológico para a síndrome de Down. O que mudou na síndrome de Down foi a nossa maneira de olhar para essas crianças e para essas famílias. Foi na medida em que nós todos, não apenas médicos, mas a cultura em geral, pôde pressupor que aquela marca biológica não era uma definição do sujeito, que a gente poderia pressupor um sujeito para alguém que tinha aquela variação humana, ele pôde se estabelecer humanamente de outra forma. Ou dito em outras palavras, vocês vejam o efeito paralisante que pode ter você colocar o diagnóstico médico na frente de uma concepção do sujeito. A mesma coisa, por exemplo, em tratamentos de afasias de pessoas que tiveram lesão cerebral. Quando eu entrei na faculdade, há 30 e poucos anos atrás, o discurso era, né, afásicos decorrentes de lesão cerebral, não há o que fazer. Tecido cerebral não reproduz, o melhor que pode fazer é controlar as sequelas da melhor maneira possível e se conformar com algo que não tem tratamento. Foi só na medida em que nós conseguimos nos libertar dessa maneira de conceber, que não adiantava fazer nada, mas que nós conseguimos criar novas maneiras de ver essas pessoas. Por exemplo, pensando que talvez eles possam criar outros circuitos para falar, ou para se expressar, ou para se comunicar. Esses mesmos sujeitos tiveram um progresso incrível, clínico, de inserção e de qualidade de vida, e de melhora da disfunção, sem nenhum novo tratamento biológico. O que eu quero dizer com isso é que a perspectiva biológica ela é necessária, ela é indispensável, mas ela não é necessariamente o alfa e o ômega do que se pode dizer do sofrimento e dos transtornos humanos que tenham a ver com a sua psique. Ou, dito ao contrário, né? Porque isso, que o olhar e o discurso que nós tínhamos sobre as crianças com síndrome de Down foi tão deletério durante muito tempo. E o que a gente faz hoje quando a gente define uma criança pelo seu diagnóstico? Eu escrevi um artigo, vocês encontram na internet, porque
foi muito impactante, qualquer clínico já teve essa situação, mas naquele dia foi um grande impacto. Aquela senhora entra na sala e me diz assim, primeira vez que eu encontro, ela se apresenta e diz assim, doutor, meu filho é TDAH. É interessante, porque ela não disse que meu filho tem o diagnóstico de TDAH. Não? Ela não diz que essa criança tem uma paralisia, enfim, numa área da vida, que ele está com dificuldades. Ela diz que o verbo ser, ele define o ser do seu filho pelo diagnóstico psiquiátrico de transtorno de déficit de atenção. É interessante, não é, a gente pensar um pouco também na retórica disso. Não é? Às vezes, não é, a gente encontra na psiquiatria, os próprios psiquiatras dizem assim, devemos evitar o preconceito. Tá certo, também acho. Mas você chama o seu transtorno com duas negativas. É um transtorno de déficit de atenção. Mas não vamos criar. Qual é o efeito que tem? Mamãezinha, seu filho tem um transtorno, o filho da sua amiga não tem. Você entende? Assim, o efeito, a gente poderia muito bem pensar, e é muito importante que isso fique em mente também. O que acontece para ficar no transtorno de déficit de atenção, por exemplo? Isso vai ser discutido por meus colegas que têm muito mais competência do que eu nessa área. Mas só pela questão psicopatológica de fundo. No transtorno de déficit de atenção, é alegado que tem, por exemplo, grupos de, como nós falamos, uma certa massa de genes que são candidatos a participar de um aumento de incidência de transtorno de déficit de atenção. Não tem dúvida. Contudo, quando a gente faz uma descrição pragmática de um fenômeno, nós não estamos apenas discutindo um fato clínico que é um retrato do mundo. Nós estamos propondo um certo recorte do mundo. Ora, tem um recorte na ideia de transtorno de déficit de atenção que não concentrar é um transtorno, é marcado negativamente. Mas vamos pensar, por exemplo, o seguinte, chegou o marciano aqui em Campinas, vê essa situação do transtorno de déficit de atenção. Aí ele vai comunicar para a sua base em Marte. Ele vai dizer assim, olha, tem uma situação muito estranha na Terra. Por que eles colocam os filhos deles com 5 anos de idade na escola? Porque eles têm que aprender inglês. Porque se chegar falando inglês aos 10 com um pouco de sotaque, eles não conseguem mais concorrer. Na Terra hoje, prestar atenção é um valor. Mas aqui em Marte, criança tem que bagunçar. Criança que presta muita atenção aqui tem um transtorno. Criança precisa mesmo estar num outro registro. Ora, transposto para Marte, aqueles genes que nós não estamos sequer discutindo a sua eficácia de participar dessa situação clínica, esses que são genes patológicos na Terra, em Marte são genes de proteção. Mas vamos trazer para mais perto. Vamos trazer para mais perto da Terra. Por exemplo, uma situação clínica muito discutida pelos cientistas biológicos é o problema da malária. A malária hoje deve ter mais de 200 milhões de pessoas contaminadas no mundo. Morre hoje no mundo quase 700 mil pessoas contaminadas por malária. É a parasitose mais importante em termos de mortalidade do mundo. E a maior parte desses casos são registradas na África, abaixo do Saara. Ora, existe uma alteração genética, aliás, várias, de hemoglobina,
de populações do Mediterrâneo que fazem, por exemplo, né, na anemia falciforme, que se você tem um gene, digamos, alterado, você tem uma forma menor, e se tem os dois genes alterados, é muito prejudicial para a vida da pessoa. Os dois prejudicam. Então, num você vai ter um traço, por exemplo, um traço talassêmico, e no outro você vai ter a talassemia totalmente implantada. Na talassemia, por outro lado, um outro transtorno na anemia falciforme. Ora, o plasmódio, esse parasita da malária, ele não se reproduz bem nessas células doentes da anemia falciforme ou da talassemia. Não se reproduz bem. De modo que essas populações que moravam, que tinham contato no Mediterrâneo e desceram para o sul da África, ou foram para a Índia, e que têm esse traço genético, que no Mediterrâneo é muito doentio, é um fator de proteção na África. Tem regiões inteiras, tem regiões que chegam a ter casos de 100% de pessoas com traço genético, que em qualquer outro lugar do mundo seria mórbido, não é? Mas lá não é mórbido, porque aquilo protege as pessoas da contaminação por malária. Isso tanto na África quanto na Índia. Vamos pensar assim o seguinte. Digamos que vou fazer apenas um exagero, mas que me permite a gente pensar que a alteração climática, né, o aquecimento global, faça proliferar enormemente e de uma maneira mutante os mosquitos transmissores da malária, que a malária se transforme numa epidemia mundial. Dentro de algumas poucas gerações nós vamos ter um mundo falciforme ou talassêmico. E vamos ter dado graças a Deus que essa diferença pôde manter a espécie humana. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não consegue definir um traço genético abstraindo o mundo no qual ele se inscreve, abstraindo a circunstância concreta onde ele está. Numa certa constelação, aquele traço ele pode ser muito mórbido, e numa outra constelação, esse outro traço pode ser muito favorável. E essas situações humanas são históricas, elas são políticas. Eu acabei de trazer uma situação em que uma variação genética pode se implantar no mundo como um efeito, sei lá, mórbido ou maciço de uma certa forma de colonização do mundo. Ou de uma certa forma de instalação da produção humana no mundo. De modo que um fato clínico ou um fato científico, ele não pode ser concebido na abstração, primeiro do mundo, e na abstração do tipo de linguagem que a gente vai recortar. O que eu quero dizer com isso? Um dos valores principais de uma certa abordagem naturalística da ciência é a ideia de fato científico. A nossa ideia de fato científico, a mais imediata, é que o fato está lá, a nossa consciência é passiva e se deixa influenciar pelos fatos. E nós podemos fazer testes controlados de modo que a gente possa verificar nossas hipóteses sobre os fatos. De modo que, em última instância, quem daria a última palavra sobre o real seria o teste naturalístico, confrontando o fato à nossa hipótese. Ora, toda uma tradição muito importante da história das ciências vai dizer que o real ele é maciço e que os fatos eles também têm a sua oposição aos nossos desejos. Elas resistem ao que a gente quer que eles sejam. Mas nós recortamos os fatos de diferentes maneiras. O que para nós é um fato hoje,
talvez há 100 anos atrás, não fosse um fato. O fato, ele não é simplesmente a expressão do real, é o recorte que o nosso olhar humano introduz no mundo. É a partir de uma certa perspectiva que nós vamos considerar algo como um fato, e nós vamos nos servir ou não desse recorte, e vai ser a partir desse recorte do mundo que nós vamos estabelecer essa teoria da medicina, a partir de como é que a gente lida com os fatos. Tem um autor muito importante que eu gostaria de mencionar para vocês, talvez desperte o interesse de alguns leitores, que ele se chama Ludwig Fleck, que ele tem um livro importantíssimo que se chama Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, que foi escrito em 1935 e que tem um prefácio de ninguém menos do que o próprio do Thomas Kuhn. Ou seja, alguém que não pode ser desprezado na sua contribuição para se pensar o que é o fato científico, o que é o processo científico. Bom, o Fleck ele dizia isso. Já o título do livro é uma provocação. Nas nossas ideias tradicionais, gênese e desenvolvimento, um fato científico, se ele tem uma consistência dura, ele não tem gênese nem desenvolvimento. Ele simplesmente está lá, independente da nossa maneira de vê-lo. O que ele vai mostrar é como certas realidades vão se organizando para o nosso olhar. E que algo se constitui como fato não apenas porque ele se opõe ao nosso desejo, mas pelo que seu recorte corresponde a uma maneira que hoje nós somos capazes, uma forma de pensamento. Por exemplo, hoje nós temos uma forma cada vez mais marcada por uma visão biomédica da ciência, ou do fato clínico. Ora, o que Fleck vai dizer é que essa constituição desse tipo de concepção do fato nesse recorte, ele se constitui como uma maneira coletiva de recortar. Mas ela pode mudar. Por exemplo, uma fratura da perna é um fato objetivo. Mas nós podemos, por exemplo, pensar aonde que termina o fato? O fato termina na fratura do osso ou no salto que o sujeito deu da ponte quando ele quebrou a perna? Quais são os limites do fato? O que eu coloco dentro, o que eu coloco fora do fato? Quais são as nossas modalidades de conceber o mundo? Ora, nas nossas teses contemporâneas de o que é então um transtorno mental, nós temos alguns pressupostos básicos no debate da história das ciências, tentando delimitar o que é o fato. Nós vamos ter teses mais naturalistas. O que é um transtorno mental? Se a gente pegar, por exemplo, um autor muito importante dos anos 70, que é o Christopher Bursey, ele diz assim: o que é uma patologia? Uma patologia é um desvio em relação a um design biológico previsto para a espécie. Ou seja, o campo para se decidir as proposições sobre o patológico é o campo das ciências naturais. Quando ele fala dessa extrapolação de patologia para o campo mental, quando ele fala de saúde mental, ele diz assim: só pode ser científico se a gente fizer uma proposição para a saúde mental que seja análoga a essa ideia de saúde física e de doença física. Ora, ele diz que essa concepção de saúde como ausência de doença e da patologia como desvio do design são noções isentas de valores. Ela deve ser então concebida como uma função biológica, por um lado. Qual é o protótipo da função biológica e qual é, por outro lado, uma normalidade estatística. A gente consegue então identificar se tem esses dois, se a função biológica continua se repetindo e se a gente mantém uma
normalidade estatística. Ora, um outro autor importante que vai tentar propor uma hipótese alternativa a esse ponto de vista chama-se Jerome Wakefield, que é um dos grandes pilares teóricos do DSM, da noção de transtorno mental do DSM, que ele vai falar o que é um transtorno. Não é? Ele diz assim, que nos transtornos mentais nós não temos ainda o teste laboratorial que deu padrão ouro, que permita inscrever o transtorno mental como uma patologia como as outras no campo da biomedicina. Ele vai trazer hipóteses darwinistas, que vai dizer, a função e a função mental foi aquela que foi selecionada pela evolução como a mais adaptativa para a espécie naquele momento. Então, para se falar de transtorno, tem que ter duas características. Ela tem que ser, por um lado, ela tem que ter essa alteração no design selecionado pela seleção natural, e, por outro lado, ela tem que ser vivida culturalmente, socialmente, como um prejuízo. Não pode ter nem só um, nem só outro. Essa noção ela é central na concepção do DSM de transtorno mental. Ora, quando você diz essas duas coisas, primeiro, ela depende de um comportamento ou de um funcionamento mental que foi selecionado pela evolução. Vamos voltar para o nosso exemplo lá da malária. Vamos mudar de exemplo. Um exemplo, mas que é acessível a todo mundo. Hoje a gente fala muito das superbactérias dos hospitais. Por que elas são superbactérias? Por quê? Você tem lá uma cepa de bactérias numa certa parte do hospital. Um paciente toma um antibiótico, se usa um tal antibiótico, fortíssimo. Aquela cepa morre quase inteira, mas tem alguns mutantes, tem alguns anormais que sobrevivem àquilo. E ela se reproduz e forma uma nova cepa, que tinha todas as resistências anteriores e mais a nova. E aí a gente cria um novo antibiótico mais potente ainda, que é utilizado nessa nova cepa, e que destrói quase todos os elementos dessa cepa, menos os anormais, no sentido estatístico. Os anormais, os desviantes, são os que garantem a sobrevivência da espécie. Se a gente leva as últimas consequências do raciocínio do Wakefield, um projeto público de saúde mental não deve ser transformar a disorder em uma order única. O projeto tem que ser necessariamente como é que a gente garante a diversidade no funcionamento. Como é que a gente consegue manter no laço social e com um tipo de vida aceitável os desviantes, os anormais, os fora da estatística. Justamente o argumento genético e da seleção natural fala mais a favor ainda de um repensar profundo das consequências éticas desse tipo de recorte, da ação que nos imputaria uma visão desse tipo. Para poder, então, encaminhar algumas ideias de conclusão. Eu já trouxe, então, aqui, falando dessa visão do Wakefield, que a gente pode lê-la completamente ao contrário, né? A gente pode pensar o campo da saúde mental como o campo das possibilidades do humano, em que as diferenças elas possam ser vistas na sua especificidade. Vocês verão, por exemplo, já que nós pegamos aqui o eixo do transtorno de déficit de atenção. É claro que em situações particulares, o transtorno de déficit de atenção, ele precisa ter uma abordagem médica, tratado e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é como pensar a especificidade do ser daquela criança na sua particularidade. Não é uma criança em 1 milhão. É 1 ou 2 por sala de aula. Hoje a gente vê discursos assim.
essas crianças não estão submedicadas, elas não estão hipermedicadas, elas estão submedicadas. A gente não conseguiu ainda encontrar todas as crianças de uma maneira ativa, identificá-las, tratá-las e transformar a disorder em order. É interessante que os sistemas de diagnóstico operacionais de hoje, eles definem o que é a disorder, mas em nenhum momento eles explicitam qual é a order a restabelecer. Mas não é difícil fazer arqueologia da order implícita a ser restabelecida. E vocês verão nos argumentos que são trazidos. Não, se essa criança não se adaptar à escola, ela não vai se adaptar a passar no vestibular, e ela vai ser uma criança marginal. Então, nós temos que ter um princípio ativo de colocar order nessa desordem. Nós vamos decriptar de uma maneira maciça onde estão essas crianças, porque eu pressuponho que estar fora da order é um mal, de uma maneira genérica, e nós vamos ter uma ação ordenadora respaldada numa maneira de conceber essa marca clínica. Vocês vejam que com isso eu não estou dizendo, quero deixar bem claro, eu não sou contra nem o diagnóstico, nem contra a medicação. Eu sou a favor do diagnóstico, eu sou a favor da medicação. Eu diria apenas que nós não podemos tratar isso, primeiro, de uma maneira banal, de uma maneira maciça. Que não é que nós temos que voltar a nos espantar quando a gente ouve estatísticas que a gente tem 38%, 40% de transtornados mentais. Que nós temos que ter uma ação higienista positiva a todo preço, sem em nenhum momento colocar em pauta, de fato, uma escuta que permita ir além das nossas hipóteses biológicas. Eu tinha na França um professor que é um dos maiores neurocientistas franceses. Um dia eu assisti ele na televisão, uma emissão como essa aqui. Talvez o maior neurocientista francês. Ele vai dizendo assim, o problema ideológico das neurociências é que elas facilmente se transformam nas que lavam mais branco. Onde está, nessa situação clínica, onde está o papel da escola, onde está o papel da família? Onde está o papel da sociedade? Qual é a order mesmo que pressupõe que uma criança que esteja desordenada, que regra a gente precisa impor? Necessariamente essa disorder, ela é simplesmente uma expressão neutra de um fator biológico, ou tem algo que vai além das exigências da concorrência capitalista, vai além simplesmente da manifestação do gene, mas que indica nessa criança questões muito mais, digamos, profundas e arraigadas. Qual é o espaço que a clínica psiquiátrica, a clínica em saúde mental dá hoje de fato, e não apenas a clínica psiquiátrica, a escola dá hoje de fato, a sociedade dá hoje de fato, para que isso possa ser tomado como um problema complexo na sua extensão. Eu só queria, para concluir, dizer duas coisas. Né? Primeiro, citar um trabalho que eu gostei muito, que eu gosto muito, de um autor que ele é do Canadá. Ele é professor de bioética do Canadá. Ele escreve um artigo no livro-texto de filosofia e psiquiatria da Oxford University. Então não é qualquer lugar. Né? Ele falando a respeito da psiquiatria. O título do seu trabalho é assim, eu vou mencionar a ideia geral do texto. Ele diz assim, que a medicalização é um problema para a psiquiatria. Ela coloca em causa a própria psiquiatria. Uma psiquiatria que nunca esteve tão ameaçada. Um autor que eu admiro muito e que é um dos autores mais sensatos, totalmente psiquiátrico,
que escreveu um dos livros mais interessantes sobre a filosofia da psiquiatria contemporânea, que se chama John Sadler. Ele escreve um artigo recente, em que ele vai tratar de como é que são criadas essas categorias. Por exemplo, no DSM, eu vou ler rapidamente para vocês alguns dados estatísticos. Na força-tarefa geral que organizou o DSM-5, que foi publicado em 2013, nós tínhamos 57%, no DSM-4, 57% dessas pessoas, elas tinham o que se chama conflito de interesses financeiros com a indústria farmacêutica, dos que fizeram esse 57%, no DSM-4. No DSM-5 saltou para 69%. Nos grupos específicos, tem alguns grupos, por exemplo, os que tratavam de delírio, de demência, de problemas cognitivos, passou do DSM-4 de 25% para 89% dos membros. Dos transtornos afetivos, no DSM-4, 100%, todos. Todos tinham... no DSM-5 diminuiu um pouco, foi para 65%. Transtorno do sono, a equipe no DSM-4 é de 50%, compromissos financeiros com a indústria farmacêutica. No segundo chega a ter 100%. Esquizofrenia, DSM-4 100%. DSM-5 83%. Ora, tem autores que falam, que eles descrevem uma situação que eles falam de efeito do financiamento. Eles estudaram estudos que foram claramente financiados pelos laboratórios de pessoas com compromisso, não bastava declarar o seu compromisso. Eles viram que esses estudos tendiam sempre a ser mais favoráveis aos interesses da indústria farmacêutica, mesmo que fosse explicitado. De modo que tem um trabalho de autores do Departamento de Ética Médica da Universidade de Harvard, que eles propõem como padrão ouro para a psiquiatria, para esse tipo de pesquisa, é que a força-tarefa que organiza a classificação tenha 0 de conflitos de interesse. Eles deveriam ser excluídos. Que indivíduos, isso é na força-tarefa, porque tem as subforças. Nessa que é o grupo geral de comando, não deveria ter nenhum. Nos subgrupos, às vezes, não dá. Porque tem pessoas muito importantes que estão trabalhando na indústria farmacêutica, e, enfim, a gente não pode também pressupor má fé. Mas precisa manter o senso crítico dessa situação. Esses indivíduos que tenham sido speakers, ele é convidado pela indústria farmacêutica para falar publicamente, ou do seu experimento, esse não pode participar de jeito nenhum. Os outros poderiam participar como consultores, mas não deliberativos. Nós estamos longe dali. Então tem muitos psiquiatras que se preocupam hoje. Apesar de a gente ter essa ideia maciça, que a psiquiatria é um bloco, nós temos psiquiatras que se preocupam profundamente de como nós devemos organizar uma psiquiatria. Em primeiro lugar, que esses interesses econômicos eles possam ser lidados de uma maneira tal que não se coloque em questão ou menos possível os riscos dessa proximidade excessiva. Segundo, se preocupam com um modelo psicopatológico que exclua de cara, através de um álibi biológico, qualquer questionamento prático do que aquele transtorno pode implicar de sociedade, de política, de economia, de questões familiares, de questões singulares. Em terceiro lugar, o que seria, então, uma outra psiquiatria, em relação a essa psiquiatria totalmente ancorada nesses valores, eu diria, não é, de um recorte exclusivamente fisiopatológico do transtorno? O que seria uma visão alternativa a isso? O que nós poderíamos propor? O que seria uma psiquiatria que voltasse a ser não apenas uma psiquiatria dos dados, em que a palavra do outro ela é trazida para confirmar ou refutar uma hipótese prévia, mas que ela possa novamente permitir que o clínico se surpreenda, que algo de novo,
que não estava previsto no meu esquema prévio possa surgir daquela situação singular, daquela situação familiar, daquela situação social, daquela situação de escola. Uma psiquiatria vista com esses olhos não é uma psiquiatria antibiológica, pelo contrário. É como colocar tanto o diagnóstico como o tratamento farmacológico a serviço de uma concepção de um sujeito que não se reduz a uma descrição extensiva biológica da sua natureza. Que permita, tanto ao clínico, paciente, família e sociedade, de que aquilo que é codificado como transtorno mental possa surgir de fato como uma crise. Uma crise que revela o quê? Por exemplo, aqui, nos membros dessa sala, pessoal do auditório, pessoal que está aí na internet. Ao longo de um ano, em torno de 30%, 1 de cada 3, terá episódios de transtorno de sono intensos, 1/3. Peguem as estatísticas de abuso de drogas, peguem as estatísticas crescentes a gente viu de questões de infância que são tratadas medicamente. Ora, isso pode identificar, por exemplo, um déficit de atenção da criança ou um déficit de atenção da própria psiquiatria. Qual é a nova atenção que o campo da saúde mental deve poder dar para que aquele fato clínico, aquele impasse que num certo momento explode numa família, numa vida pessoal, possa interrogar ao mesmo tempo a ciência, mas também aquele sujeito enquanto tal, a sociedade e a cultura. É isso que eu queria trazer para vocês. Bom, depois das provocações do Dr. Mário Eduardo sobre transtorno mental, é com vocês agora. Levantem a mão. Por favor, procurem serem objetivos, porque assim ganhamos e mais pessoas poderão fazer perguntas. Aguardem alguns segundos só, que a câmera chegue até vocês. Obrigado. Então vamos iniciar. Boa noite. Doutor Eduardo, só para lembrar, eu estava lembrando quando o senhor falava de transtorno, o Tony Atwood, que é um psicólogo australiano internacionalmente conhecido, que trabalha com pessoas Asperger, grau leve do autismo, ele fala que a Asperger não é um transtorno, transtornos são os outros. Então, a definição dele. Então, eu queria perguntar para o senhor, quando se dá essa nomenclatura e quando se dá esse tipo de divisão, não tem que se considerar também quem está vendo, quer dizer, no caso do autismo, a gente diz por oposição, a pessoa não autista seria um neurotípico. Então, o olhar do neurotípico é que classifica o autista, entendeu? O olhar do não síndrome de Down é que classifica o Down. Não, aí já é um pouco mais acentuado, mas no autismo, o que o senhor tem a me dizer? Então, essa questão é muito importante, né? O diagnóstico psiquiátrico ela é um instrumento para operações técnicas. Ele tem um sentido dentro de um registro técnico, e eu diria com duas condições. Ele pode ser útil. Vocês vejam, o DSM é um manual de diagnóstico e estatística, ou seja, é um manual, ele diz explicitamente, olha, eu sou uma ferramenta. Eu não sou a clínica psiquiátrica, sou um instrumento da clínica psiquiátrica. Se eu coloco o diagnóstico como centro da clínica psiquiátrica, eu estou fazendo um abuso do instrumento. Então, o instrumento não delibera sobre a natureza da pessoa, ele não delibera sobre o ser da pessoa, e muito menos as circunstâncias íntimas do que ela está vivendo. Ela orienta clínicos e a ciência
em certas tomadas de decisão de caráter prático. O resto tudo disso daí, né, ele não pode ser entendido como uma explicação necessária que decorre de uma única teoria. Ela lida com o fenômeno mais complexo de todos, que é o humano no seu sofrimento, o humano na sua circunstância. Ora, nós temos cada vez mais na nossa cultura uma tendência de requisitar respostas simples para problemas muito complexos. Muitas vezes, a demanda de um diagnóstico que simplifique uma situação muito angustiante para muitas pessoas, ela é extremamente tranquilizadora. E isso nós não discutimos. Agora, a questão de fundo é se essa tranquilização se dá a que preço. O que você está trazendo, que é muito importante, é como facilmente o diagnóstico pode virar um preconceito. O diagnóstico pode se transformar numa maneira socializada de instalar pessoas em certos lugares sociais. E isso precisa ser superado. Um manual é um manual. O diagnóstico é um instrumento da clínica. A clínica é muito mais vasta do que a aplicação do diagnóstico. Um médico, alguém do campo da saúde mental, que tenha como único horizonte aplicar o diagnóstico formal e daí então decorrer uma árvore de decisões que também está prévia a ele, se transforma simplesmente no instrumento do instrumento. Os próprios clínicos se angustiam porque em breve eles serão dispensáveis, se for apenas isso. Em muitas dimensões, o computador faz melhor do que o humano esse tipo de função. O problema é que muitas vezes a nossa discussão se resume. Como a gente pode mudar isso? Humanizando a medicina, humanizando a saúde mental, humanizando a psiquiatria. Humanizar a psiquiatria não é simplesmente ser gentil com o paciente. Não é apenas boas maneiras, não é apenas cordialidade, embora isso seja importante. Eu diria que a verdadeira humanização é poder encontrar o que tem de diferente naquele sujeito. A verdadeira humanização é ver o que se expressa através daquilo que naquele sujeito ele vive como ruptura. E que a gente possa fornecer meios para que ele possa se apropriar disso e fazer disso uma outra coisa. Que permita para ele uma certa resolução consigo próprio e uma certa inscrição em novos termos no laço social. Te parabenizar, acho que foi fantástica a sua fala, e eu vou tentar colocar uma questão que acho que é, veja, acho que quando a psiquiatria assume mudar de doença para transtorno, né, ela até sinaliza uma possibilidade de um avanço no reconhecimento de não sabemos exatamente o que é, né, mas existe um sofrimento psíquico que precisa ser trabalhado. Tá? Mas que depois, no caminho aí, por alguns fatores que você citou, e com essa ânsia de aumentar o número de diagnósticos e a abrangência de cada diagnóstico, de tal modo que hoje é a degeneração da espécie que a gente está vivendo quase, né? A normalidade está sendo extinta. Vem isso e vem, ao mesmo tempo, uma tentativa da psiquiatria de se firmar cientificamente ou cientificisticamente, né, dando a conotação de que sabe, quer dizer, pelo menos determinadas correntes da psiquiatria, né, de que sabe exatamente o que está acontecendo em termos fisiopatológicos. O que é irreal. Ainda estamos longe de saber. Né? Então, as coisas aparecem como verdades absolutas. Né? Então, acho que esse... o que me parece é que essas correntes cientificistas, que precisam se firmar, elas tiram toda a singularidade, elas, de fato, ignoram o sofrimento e tiram a vida de cena. O que eu diria, assim, para retomar um pouco algumas coisas que eu falei aqui, eu diria assim, é necessário, é indispensável e é muito bem-vindo um grande progresso nas neurociências.
Mas eu diria, mesmo a neurociência mais avançada, que ela permita a visão mais global do funcionamento psíquico humano, essa descrição completa ela ainda é insuficiente para tratar do fato psicopatológico. O fato psicopatológico não se resume a uma alteração biológica. É uma alteração biológica que se instala num sujeito, numa rede de linguagem que inclui o seu próprio corpo e sua relação com os outros, e que ela é dinâmica. Não são mundos diferentes. Não é? Eu mesmo, o exemplo que eu quis dar com a malária é que a história está no gene, e o gene está na história. Não é? São recortes do mundo que é evidente que tem questões práticas. Uma criança muito inadaptada na escola pode se beneficiar muito num tratamento medicamentoso, desde que a gente não resuma essa criança a uma alteração neurobiológica. Ou que todas as questões que estão em jogo na escola, na política de educação, nas questões da família, etc., ou nas questões singulares que estão emergindo junto, há uma mera disfunção bioquímica. A outra coisa, a gente tem que voltar, digamos, a se espantar. A se espantar com estatísticas tão maciças de transtornos mentais, não é? A se espantar que uma proposta de um aumento ainda mais importante de diagnósticos de tratamento medicamentoso, como se não fosse nada. Não é? Se medicar 5% ou 10% de crianças com anfetaminas, por exemplo, é algo que a gente só pode fazer com muita discussão. O que eu gostaria de trazer como mensagem é que nós não podemos e não devemos, como sociedade, passar um cheque em branco para essa visão de mundo. Essas questões das neurociências e da saúde mental são muito sérias para a gente deixar unicamente nas mãos dos neurocientistas e dos psiquiatras. É necessário que a sociedade possa, em primeiro lugar, se interrogar profundamente. Eu até diria que muitas vezes é a própria sociedade que solicita o diagnóstico que esclarece tudo. Agora eu entendi, eu sou assim porque eu sou borderline. O diagnóstico de transtorno de personalidade é uma espécie de uma explicação tranquilizante. Então, estamos transmitindo o Café Filosófico pelo site da CPFL Cultura, pelo qual os internautas podem acompanhar ao vivo a apresentação e enviar as suas perguntas. A Yara Bastos, ela faz uma pergunta aqui que foi bastante comum aqui no chat, enfim, em algumas conversas. Ela gostaria de saber se o senhor vê ou não algum tipo de relação entre o chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças e o estilo de vida na cidade grande, com muita informação, captação rápida, cobranças intensas pelos adultos, enfim, se essas crianças elas estão realmente mais atentas ou se a gente olha para elas com esse olhar da cidade que pede informações o tempo todo e tem uma agenda muito intensa sobre elas. É a pergunta da Yara. Então, mais uma vez, quando eu tenho essa série de críticas a respeito da maneira como é recortado hoje o transtorno de déficit de atenção, eu não estou dizendo que não existem fatores genéticos e biológicos. Eu estou dizendo que se inscreve num contexto, digamos, psicopatológico muito mais complexo do que isso. Por exemplo, nós que vivemos num tipo de laço social de natureza do individualismo capitalista, vocês viram quantas teorias que eu falei aqui darwinistas. Uma teoria darwinista ele é muito audível para o nosso mundo da concorrência capitalista. Os mais fortes vão sobreviver. Quem tiver a melhor performance vai se impor. Os perdedores vão ser consumidos, eles vão desaparecer. No campo científico, publique ou pereça, uma espécie de é um darwinismo científico, é uma das questões mais importantes políticas nesse campo. Então, quais são os critérios para a gente considerar como cientificidade? Ou seja, porque se for o meu critério, eu ocupo os espaços, eu ganho os financiamentos, eu tenho direito à palavra, eu tenho direito. Então, a conquista do critério. Vocês entendem? A questão da conquista do critério é um trunfo político maior. Se todos os critérios forem apenas biológicos, isso vai estabelecer o que eu queria trazer com a referência ao Fleck, é uma certa maneira unicamente de pensar, uma modalidade de pensar, de situar o problema. Num contexto, por exemplo, em que a competição faz parte do nosso dia a dia,
No nosso contexto brasileiro, então, que a gente tem uma vestibularização cada vez mais precoce, né, do ensino, porque você tem que competir com o outro cada vez mais cedo. Né? As crianças que se adaptem pouco a esse tipo de contexto, elas são muito mais facilmente desadaptadas, elas são muito mais facilmente angustiadas. Né? Com isso eu não quero dizer que não tenham fatores biológicos, provavelmente tem. Certamente tem. Mas tem nesse contexto, que talvez num outro contexto, essa nossa ânsia de simplesmente, olha, vamos tratá-la porque senão elas vão se desadaptar, isso deveria pelo menos nos fazer refletir. Por exemplo, digamos que a gente esteja num regime totalitário, fortemente totalitário. E está tendo desfile lá do exército, do grande líder, que quer ser o líder amado por todos, com uma filosofia completamente obscura. E que as famílias levam as crianças para abanar para o líder, para a grande conquista mundial desse líder, né? A tomada do poder mundial. Né? E nisso tem um sujeito lá no meio que diz, pô, esse pessoal está louco. Eu não concordo com nada disso, mais uma coisa, vou partir para a resistência. Né? Se tem alguém que vai ficar desadaptado, esse sujeito aí. Se tem alguém que vai ter insônia, que vai ter angústia, que vai ter depressão, é esse que dentro desse regime, no qual os outros estão todos mergulhados, a gente está mergulhado, ele diz assim, olha, muito obrigado, eu não quero. Aí eu pergunto, qual é a posição do clínico nesse regime? Se o nosso único critério de tratamento é um critério prático. Se não tiver bem-estar ou tiver inadaptado, se esse cara for me procurar, o meu tratamento é diminuir a angústia e readaptá-lo. É isso? Bom, isso é visível nos regimes problemáticos dos outros, que a gente tem uma distância, e nos nossos. É tão simples assim. Ele está desadaptado à escola, então, mamãe, ele vai ficar fora da turma, ele vai ficar para trás, papai, ele não vai ter emprego, ele vai ter... Esse problema não é relevante? Bom, é claro que é relevante, mas é relevante num certo contexto, desde que a gente não perca o senso crítico. Se a gente disser que todo o problema disso é porque ele tem uma certa composição biológica que não se adapta, e que no final das contas ele vai ter um comportamento que a gente precisa reinstalar uma ordem, porque senão ele vai sofrer, pense no caso que eu trouxe agora do regime totalitário. O tratamento é simplesmente reestabelecer o bem-estar e a adaptação social, sem nenhum momento, por exemplo, questionar o próprio regime. E pode ter até fatores biológicos que facilitem que um certo grupo de pessoas tenha uma atitude mais rebelde. Variações genéticas. Aí, de novo, uma questão do fato clínico, a questão do fato científico. Hoje, por exemplo, vocês imaginem assim, eu estou medindo bem o meu exemplo, porque você imagina assim, não ocorre para ninguém, por exemplo, sei lá, um transtorno de fixação no futebol. Não ocorre. Mas digamos que eu descubro, por acaso, que uma certa substância, eu tomei aquela substância naquele dia, eu que sempre vejo o jogo do Inter no domingo, não quis ver. Aí eu vejo, nossa, diminui a vontade de ver futebol. Aí eu digo assim, quer saber? Vou estudar esse meu remédio, mas é um remédio para que problema? Aí eu tenho que construir o meu problema. Aí eu mostro um transtorno de fixação em futebol. Isso pode aumentar a violência, a briga em família, tempo que poderia ser utilizado em atividades culturais na sociedade, se compara uma sociedade com futebol sem futebol, e aí você começa a ver que pode ser um grande mal, mas que tem tratamento. E tem inclusive variação genética, porque se você estudar a variação genética você vai encontrar. Então eu posso organizar um transtorno de fixação no futebol a partir de um fato em torno do qual
eu construo um discurso. Mas digamos que o meu remédio é o contrário. Eu descobri uma substância que eu tomei e fiquei com mais vontade ainda. Não? Aí eu posso criar, por exemplo, transtorno de inibição ao futebol. Sujeito que não consegue se adaptar, porque o pai vai no estádio, ele não consegue ir. Os amigos vão, ele fica para trás. Tem variações genéticas. Na verdade, tudo depende não apenas do fato. O fato é um recorte, eu vou construir uma retórica em torno. Não? Então, isso invalida o valor prático? Não. Mas o valor prático só se dá no interior de uma prática clínica aberta. E não numa prática clínica e vamos restabelecer a ordem, porque senão seu filho não vai se adaptar. Para as últimas 3 perguntas finais, por favor. Então, agora teremos esse ciclo de 3 perguntas e pedimos para responder, porque estamos realmente com o tempo esgotado. Pedimos desculpa para os outros que queiram fazê-la, mas vamos concluir com essas 3. Boa noite. Bom, eu acho que eu estou aqui como minoria representando a escola, porque eu sou professora de música. E para mim sempre é muito complicado essa questão dos diagnósticos, da medicalização das crianças, porque eu acho que realmente é exagerado e eu estou muito feliz de entender que talvez esteja realmente certa. E 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, parece-me que a psiquiatria, ao contrário de algum tempo atrás, está buscando uma junção com a psicologia, né? Porque os meus sogros são psicólogos e eles sempre reclamaram dessa separação, dessa cisão da psicologia com a psiquiatria, que às vezes existiam alguns problemas. E assim, pelo jeito que o senhor disse, está havendo uma junção para olhar mais o todo e menos o todo do indivíduo e menos o geral. Minha questão, na verdade, é como é que a escola ela pode ajudar nesse desenvolvimento para uma adaptação melhor ou uma cura para essas crianças que são diagnosticadas com esses transtornos. Como que a gente pode contribuir para a saúde mental dessas crianças dentro do que o senhor pensa? Eu diria o seguinte, que seja nas questões... Como? As 3 juntas, desculpa. Bom, é um fato histórico que a construção das categorias nosológicas é socialmente determinada, né? Na sua fala toda, a construção das categorias nosológicas, dos transtornos, doenças, etc, etc. E na sua fala você tem citado vários elementos extremamente importantes, mas o aspecto de quem são os reais interessados na expansão, né, dos diagnósticos dos transtornos psiquiátricos não foi claramente citado, que é a indústria farmacêutica, né, que são os grandes beneficiados, haja vista a participação significativa na venda de medicamentos, né, dos produtos destinados ao transtorno, aos tratamentos dos transtornos psiquiátricos. Você citou o fato da questão dos conflitos de interesse dos psiquiatras responsáveis pela construção das categorias no DSM, mas não ficou tão claro, não é, quem, usando a linguagem policial, né, quem são os verdadeiros beneficiados por esse crime cometido contra a população, que é essa expansão. Antes da publicação do DSM-5, a Eliana Brum, que é uma jornalista, acho que, acredito que da época, Acordei Doente Mental, ela faz esse artigo e diz que realmente hoje, da forma como as coisas estão progredindo, vai ser difícil acordarmos um dia e não nos enquadrarmos numa das categorias. Ou seja, não só somos diagnosticados como doentes mentais, mas somos também fortes candidatos a comprar medicamentos psiquiátricos. Boa noite, doutor Mário. Está saindo? Boa noite. Tá. Eu estava pensando na questão da subjetividade, nessa questão do diagnóstico, esse diagnóstico instrumento. Se nós não poderíamos pensar que esse diagnóstico estaria
usurpando a subjetividade do paciente. Assim, o paciente, ele não vem mais como um sujeito do diagnóstico, mas ele passa a sujeito ao diagnóstico. E até que ponto, justamente, essa dinâmica contribuiria para uma sensação de inexistência decorrente dessa condição do não reconhecimento da subjetividade quando procura o profissional da psiquiatria. Muito bem, 3 excelentes questões. Vou tentar responder de uma maneira concisa, mas que possa avançar um pouco no debate, né? Eu diria, a questão na escola, né? A primeira coisa que eu queria reforçar, assim, eu não estou defendendo uma posição romântica ou uma posição abstrata. Né? É claro que uma criança que está com dificuldade de acompanhar um curso ou que está apresentando uma inquietação muito evidente, aquilo é um problema. Né? E que a gente poder identificar bem que tipo de problema isso é indispensável. Só que isso se dá em vários eixos. Né? O que a gente tem hoje é um tipo de leitura que ela é maciça. A partir dessa leitura se explica todo o resto. E mais do que isso, se desencumbe justamente de ir mais fundo naquilo que aquilo poderia ser um sintoma. Então, eu já digo isso para avançar um pouco essa pergunta. Eu não sou contra a indústria farmacêutica, não sou contra a medicação, não sou contra nada. Eu sou contra você reduzir esse problema a algo que se trata com um diagnóstico e remédio. Diagnóstico, remédio, readaptação, e que você perde qualquer escuta de que aquilo possa ser emergência, não é? da matéria viva mesmo, das questões daquela criança, ou da escola, ou da família. Não é? O que eu sou contra é esse reducionismo biológico explicativo. Uma coisa é você ter um reducionismo biológico metodológico. Não é? Do ponto de vista metodológico, é muito bem-vindo a gente ter um modelo complexo fisiopatológico dos diversos transtornos mentais. Desde que esse não se coloque como alfa e o ômega do que a questão está em jogo. E disso a escola tem que se opor. Não, de certa maneira, não é apenas um mal da indústria farmacêutica ou dos malvados não sei quem. Não é? É algo completamente dialético, porque isso vem porque também tem uma solicitação disso o tempo todo. Tem um mercado que responde a esse tipo de solicitação. Agora, essa questão que você está colocando é muito importante, porque a gente não pode fingir que isso não existe. O mercado não só responde, o mercado induz. Exatamente, ele faz as duas coisas. Então, eu até queria te agradecer, porque eu comecei a falar disso, mas acabei no final, quando eu falava do Sadler, eu acabei não falando do Sadler. Né? Então, eu vou falar agora do que o Sadler dizia. Num artigo recente, 2013, né, ele fala de um complexo médico-industrial de saúde mental. Ele vai dizer que, em última instância, e o Sadler é um dos autores mais moderados hoje no campo da filosofia da psiquiatria. Ele vai dizer assim, o problema não é apenas... Né, que você vende o remédio, ou que você faz, ou você cria as condições para o remédio ser desejável. Eu mesmo já trouxe um elemento. Se você, por exemplo, não é apenas que você cria um diagnóstico é também um label de merchandising. Né? Seu filho tem déficit de atenção, tem transtorno de déficit de atenção. Você pode dar outros 1000 nomes. Né? Você cria um ambiente, é fácil de você criar, com um poder econômico grande, um ambiente totalmente hostil a esse tipo de recorte do mundo. Então ele diz assim, ele pega uma fala do presidente Eisenhower, acho que foi em 1960 e poucos, né? Ele fala do complexo industrial militar. O presidente da República dos Estados Unidos, no seu discurso de adeus, ele está saindo dos Estados Unidos. Ele diz assim, a gente tem que prestar atenção, porque o poder deles é muito grande, e não apenas de utilizar a força diretamente, mas de criar as mentalidades. Né, eu publiquei um artigo recentemente, né, em que eu falava
Talvez vocês tenham assistido um documentário dos anos 70 sobre a Guerra do Vietnã, chamado Corações e Mentes, que ganhou o Oscar de melhor documentário. Né? E nesse documentário é uma reflexão sobre o período que os Estados Unidos havia invadido o Vietnã, já tinham começado os movimentos de resistência locais, não é? E estava se dizendo por que o exército americano tinha que permanecer no Vietnã. Então tem diversos depoimentos, e um deles é um recorte de uma manifestação acho que é do Lyndon Johnson, presidente da época, que ele faz ele se dirige à nação americana para explicar por que os Estados Unidos deveria continuar na guerra. Ele diz assim: a vitória de uma guerra não se dá com a ocupação dos territórios. A gente ganha uma guerra quando conquista os corações e mentes. Quando conquista os corações e mentes. Ora, um diagnóstico de desordem, ele imputa uma ordem. Ele te faz ler o mundo a partir do que a normalidade seria aquela ordem. E quando eu simplesmente, sem nenhuma senso crítico, eu mesmo me auto-aplico, para mim ou para o meu filho tem essa desordem, por favor, doutor, faça pelas vias mais rápidas, põe ele em order, ganhou a guerra. Corações e mentes conquistados. Eu me leio a partir desse pacote ideológico que está embutido. Com isso quer dizer que o diagnóstico psiquiátrico ele é inválido? Não é inválido. Isso quer dizer que é como uma substância que a gente não pode prescindir dela, mas tem que saber usar muito bem. A gente não consegue viver. Hoje, a gente não consegue dispensar a medicina biomédica. Não consegue. Não acho nem que seria justo. Seria burro. Mas é a tal ponto contaminado com o pacote ideológico que você não tem. Você tem a obrigação de, ao mesmo momento que você diz assim, tá bom, vamos estabelecer uma política de saúde que leve isso em conta, tem que, ao mesmo tempo, quais são os dispositivos críticos que nós vamos colocar em funcionamento que nos permita ter uma distância para pensar o que a gente está fazendo quando a gente importa como valor nosso simplesmente esse pacote que vem em torno da ordem implícita na desordem. A outra questão é, deixa eu me lembrar. Não é? Então. Sem dúvida. Então você vai buscar uma ajuda, um tratamento e você sai inexistente, porque o diagnóstico te rouba a sua subjetividade. Se ele não vier como instrumento. Qualquer descrição ostensiva de um sujeito é uma forma de violência. Né? Eu mesmo me apresentei que eu trouxe para o Inter. Agora se me disseram, o Mário é um colorado e isso me definir, eu vou me insurgir. Não, eu sou mais complexo do que apenas um colorado, apesar de amar profundamente meu time. Você não acha que é abuso de diagnóstico, por exemplo? Meta-análise mostra, por exemplo, de cada 10 diagnósticos de síndrome do pânico, 6 não se enquadram. Esse argumento, francamente, assim... Transtorno afetivo bipolar é outro. Então, cada 10 diagnósticos de transtorno afetivo bipolar, 5 são questionáveis. Ou seja, não há abuso de diagnóstico? Não, eu não estou dizendo que não há abuso de diagnóstico. Eu estou dizendo que são remédios diferentes. Se levar esse com a bandeira fundamental, você está dizendo, bom, então vamos melhorar os diagnósticos, os controles dos diagnósticos. Eu estou dizendo que mesmo o melhor diagnóstico vai deixar de fora o essencial. Que é isso que ela está dizendo, que o sujeito não se resume ao seu diagnóstico. Isso que você está colocando, né? Bom, não tem um abuso de diagnóstico? Tem. Mas qual é o healing? Qual é o tratamento para o abuso de diagnóstico? Bom, então vamos controlar, vamos fazer os diagnósticos específicos. Quando nós não errarmos mais os diagnósticos, o problema vai continuar em pé. Agradecemos ao professor, ao doutor Mário Eduardo, né, por essa capacidade de interação com a gente
no debate e também pela generosidade na temática tão complexa, tão complexa, né, no diagnóstico de hoje, colocando inclusive a sociedade como um ponto a mais, além da psiquiatria, né, para essa discussão. Não esqueçam, os presentes, que a próxima sexta-feira nós teremos um panorama da medicalização da infância com Rossano Cabral Lima. Portanto, vamos continuando e aprofundando o tema. E no próximo sábado, este sábado, às 20 horas, teremos música erudita com o tema O Aroma, o Sabor e os Sons da Música. Vai ser um espetáculo inédito, uma estreia mundial. Todos vocês são convidados. Vai ser uma coisa assim realmente fantástica. Poderemos saborear chás de acordo com vários autores. E domingo na TV Cultura nós teremos Invenção da Terceira Idade, sempre às 22 horas, com Gita Grindebert. Portanto, todos vocês estão convidados e confiram. Agradecemos a presença de todos vocês, mas principalmente ao nosso palestrante, e gostaríamos de agradecer com um aplauso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente fez tudo.